Vamos ver essa denúncia aqui. O que aconteceu? É o seguinte: contrato da mulher de Moraes com o Banco Master era de 129 milhões. O contrato do escritório de advocacia da mulher do ministro Alexandre de Moraes, do STF, com o Banco Master, totalizava 129 milhões. O montante seria pago em 36 meses, a partir do início de 2024. Ou seja, o banco pagaria por mês 3,6 milhões ao escritório Barsi de Moraes Advogados. O escritório é comandado por Viviane Barsi de Moraes, mulher de Alexandre de Moraes. 2 dos 3 filhos do ministro também trabalham na firma. Uma cópia digitalizada do contrato entre o banco e o escritório de advocacia foi apreendida no celular do dono do Master, Daniel Vorcaro. Ele foi alvo da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal em meados do mês passado. As informações sobre o contrato foram reveladas pela colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo. A coluna procurou Alexandre de Moraes e o escritório de advocacia para comentários, mas ainda não houve resposta. O texto será atualizado. Segundo a apuração de Malu Gaspar, o contrato não tinha como objeto a atuação em uma causa específica do banco, mas sim a representação em vários temas conforme a necessidade. Em setembro, a coluna de Igor Gadelha, do Metrópolis, mostrou que a família do ministro Alexandre de Moraes adquiriu uma mansão de 725 metros quadrados no Lago Sul, um dos bairros mais valorizados de Brasília. O imóvel custou 12 milhões e foi pago à vista. Cara, tem café no bullying, Helder. Tá sem som. Grana tem. A gente precisa ver, né? Esse contrato, contrataram um escritório de advocacia, como, né, acontecem diariamente, com bancos, com agora, né, um valor altíssimo, né? 129 milhões, brother. Você vai ver um dia esse dinheiro? Você nunca vai ver esse dinheiro, cara. Nem chegar perto. E tem também a questão do Dias Toffoli, né? Com o Augusto de Arruda Botelho também, nessa história. É outro advogado do Master. Sim, outro advogado do Master. E tem aqui o Alessandro Vieira, né? Falando que talvez a prisão de ministros do STF se avizinhe. Talvez. Porque o que a gente tem no Brasil, e a gente não pode deixar de falar sobre isso aqui, é uma relação muito promíscua entre ministros do STF e o empresariado. E muita gente está envolvida em tramóias e crimes. Aí você me fala, pô, mas você está criminalizando a profissão de advogado? Não é o caso. Mas aí tem um outro problema. Como é que você vai ser ministro do STF e vai manter a sociedade ou vai ter uma esposa dona de um escritório de advocacia que atenda esses temas? Como é que pode? É aceitável do ponto de vista ético? Eu não acho. Aquelas reuniões em Nova York, aquela reunião que o Alan dos Santos foi lá e chamou o cara de covarde, o suposto irmão de Arnaldo César Coelho. Aquilo ali, vamos combinar, vai. É um escárnio. É rir da cara do brasileiro. Aquelas reuniões de ministros do STF, com o João Dória, com o empresariado brasileiro, o Gilmar Palusa, tudo isso daí, bicho, é no mínimo antiético. Para ficar por isso mesmo, tá? Pra gente não ser processado. Mas é no mínimo antiético. E é algo que deveria ser, sim, revisto, ser, sim, olhado com uma lupa e de uma forma muito mais rigorosa pelo Senado, pelas instituições, porque a gente tem, né, um judiciário, a gente tem um Ministério Público que não deveria estar envolvido até o último fio de cabelo com o empresariado brasileiro e com o empresariado que muitas vezes se safa de estar sendo punido porque tem bom trânsito no judiciário, tem bom trânsito no MP. E aí é aquela mesma a velha máxima de sempre, né? Só se fode quem é preto, pobre e petista no Brasil, mano. De resto, todo mundo se safa. Mas vamos dar uma olhada aqui nessa fala do Alessandro Vieira, que é impressionante também como a gente deixou as coisas chegarem a esse nível. Só um adendo, Helder, antes de você falar. Até na própria Globo News estavam pedindo o impeachment do Dias Toffoli, cara. Né? Pela promiscuidade ali da relação dele com o Banco Master, ele que cessou, ali pausou, né? Congelou o processo.
né? E a gente vê essa relação também do Banco Master com o escritório da mulher do Xandão, é o que você falou, no mínimo antiético tudo isso, sabe? O Eduardo Rodrigues fala, ainda que não tenha coisa errada, no caso do Xandão, ele já está no mínimo em situação de suspensão, assim como o Toffoli. O juiz não pode dever favores ou prestar serviços para as partes. Grato ao Xandão, mas está errado. Eu concordo, né? Eu concordo. Eu concordo, assim, eu não sei se existe alguma norma em relação a isso, mas a família do juiz... Vai ter um código agora, né? Vai ter um Não. código que eles vão subir agora. Que o Fachin está propondo, né? Isso, Mas sabe que o Fachin já está sendo alvo de fogo amigo dentro do STF por conta disso. Ah, claro. É claro, né? Ninguém quer, velho, perder as benesses de ter esses contatos privilegiados. Vou pôr para rolar aqui, tá meio baixo o áudio, mas eu acho que dá para entender. Tinha os colegas tempo. A gente tem tratado sempre a questão do crime organizado. Você tá ouvindo, mano? De uma forma correta. O crime organizado não é o pobre preto armado na favela. O pobre preto armado na favela é um sintoma do crime organizado, é um sintoma da falência do Estado. O crime organizado é aquilo que a gente vê aqui em Brasília, infiltrado em gabinetes, em escritórios, em várias atuações. E aí eu me socorro da larga experiência que o senhor tem como magistrado, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro de Estado, advogado, muito bem relacionado. Nós temos pontos de infiltração muito claros, muito estabelecidos e notórios do crime organizado em relação aos poderes brasileiros, e se dão essencialmente através do lobby e da advocacia, que vende acesso à advocacia no Brasil, em especial aqui na capital da República. Em parte, óbvio que eu não estou acusando a advocacia, mas em parte se sustenta na venda de acesso a gabinetes. Temos investigações em andamento seríssimas no Superior Tribunal de Justiça, e a pergunta que ele encaminha é: que soluções nós temos para esse cenário? Seria o Código de Ética que o ministro Fachin novamente traz à tona como uma possibilidade? Foi rechaçado pelo ministro Barroso, que disse que os ministros não têm problemas de ética, então não precisam de Código de Ética. Obviamente não concordo com o ministro Barroso, embora seja uma pessoa muito, muito querida de todos nós, mas evidentemente não reflete a realidade. Nós temos ministros que acham normal, cotidiano, caronas em jatinho pago pelo crime organizado, notoriamente pelo crime organizado. Não é surpresa. Descobri hoje que era crime organizado. Não, o cara sabe que é crime organizado, entra no jatinho, vai para uma viagem paga pelo crime organizado, acessa um evento de luxo pago pelo crime organizado, se hospeda, come, bebe, pago pelo crime organizado e retorna a Brasília para julgar na nossa Corte Superior. E é um desafio muito grande, sabe, ministro, porque isso eu falo de experiência própria. Desde 2019 que eu entro nessa casa, eu tento enfrentar esse problema e não consigo ainda encontrar um caminho adequado. Mas gostaria de ouvir Vossa Excelência se existe esse caminho e que caminho nós podemos seguir para reduzir essa infiltração dos poderes. E eu usei o exemplo, evidentemente, da Suprema Corte, mas poderia usar do Senado da República, onde nós temos campanhas financiadas pelo crime organizado, na Câmara dos Deputados, da mesma forma, nas Assembleias Legislativas. Esse é um país que já teve presidente preso, já teve ministro preso, senador preso, deputado preso, governador preso, prefeito, vereador, mas ainda não teve ministros dos tribunais superiores. E me parece que esse momento se avizinha. Então, eu gostaria de ouvir Vossa Excelência sobre o tema. Pois é, né, Beze? Pois é. Então, a gente e se você vê, Helder, aqui, ó, só para ilustrar o que a gente está falando, né, o que aconteceu após esse jantar, essa carona, né, a decisão de Toffoli trava avanços da investigação do Master. Ministro que viajou em jato para Lima com advogado de investigado não mandou ainda processo para a PGR. Por que será, né? Estranho. Né? Quando ele viajou, e ele disse, para piorar a situação, Helder, que não conversou com Augusto sobre o processo. Teve uma viagem para Lima para assistir o jogo do Palmeiras, só falou sobre futebol. E o Flaco Lopes, hein? E o Vitor Roque, cara, o que você acha? Mete 2 hoje? Na caixa? E aí você tem também essa união, interseção aí entre empresários e juízes, sempre me faz lembrar disso aqui, desse jantar que o Luciano Hang ofereceu para juízes de Santa Catarina que estavam analisando os processos dele, cara. Né? O jantar aconteceu no ano passado, 16 de dezembro, em Brusque. Tá aqui, ó.
Que bonitinho, né? Todos depois se colocaram em suspensão e acabaram sendo afastados e aconteceu muita coisa aí, mas você vê como o empresariado anda lado a lado com juízes, ministros, né? E quem se fode mesmo é nós, é preto, é pobre, é gente que é de esquerda, a gente que não tem esses contatos, né? A gente está sempre no olho do furacão ali para se fuder, né? Em processos ali que muitas vezes o juiz, né, ali pode estar em conluio com a pessoa que nos processou, a pessoa que processou uma outra pessoa que, né, que está investigando. Pode estar. Exatamente. E aí a gente ainda está falando de situações em que a cidade é pequena e isso evidentemente vai acontecer, porque numa cidade pequena, e eu sei que Brusque não é um ovo, mas é uma cidade pequena em comparação a capitais, em comparação a São Sim. Paulo, e você sabe que já numa elite dentro de uma cidade como São Paulo, todo mundo se frequenta, né, Beze? Os filhos estudam em escolas parecidas, do grande empresário, do juiz, do promotor, todo mundo se frequenta. Estuda na mesma escola, estuda no mesmo cursinho de inglês, mora nos mesmos bairros, frequenta os mesmos restaurantes. Muitas vezes o grande empresário é amigo do juiz. Isso já rola em cidade grande. Imagine só em uma cidade pequena como Brusque, que os milionários ainda são mais fechados entre eles. Tem muito menos espaço para você frequentar outras rodas da sociedade. Você não frequenta rodas da sociedade de artistas, de políticos. É diferente, né, cara? Assim, de políticos de nível nacional, tô dizendo. Ali, regional, evidentemente que sim. Então, fica muito difícil, né? Você acreditar que todas as decisões da justiça, num caso como esse, são idôneas. Não são idôneas. A gente tem um histórico, né, de decisões questionáveis no país, dando ganho de causa para empresariado, que você olha e fica tentando entender o porquê que ele ganhou aquele processo, sendo que ele não tinha razão. É uma decisão bem freestyle. Isso acontece desde primeira instância, chegando lá no STF, chegando no STJ, passando por todas as instituições brasileiras. A gente passou por um momento aí de ataque ao STF, passamos por momentos também em que a gente quase, né, passou por um golpe, mas a prerrogativa de fazer a crítica e de cobrar a ética do judiciário, isso nunca pode ser abandonado pela esquerda. A gente não é gado de judiciário, a gente sabe majoritariamente de onde vem o pessoal que vai parar no judiciário, é muita gente nascida em berço de ouro também, e nas grandes bancas de advogados. Então, a gente tem que continuar cobrando, beleza, que bom que o STF fez mas não é por conta dessa tomada de decisão que foi favorável à sociedade brasileira, que não há erros para ser corrigido dentro do STF, e a esquerda sempre foi muito contundente nessa crítica e não pode abandonar, não pode transformar Xandão, não pode transformar Flávio Dino, não pode transformar Edson Fachin, nenhum deles em Sérgio Moro, como Sérgio Moro herói. Da direita. Não é herói. Tá fazendo isso aqui na sexta. A obrigação deles. Tá fazendo o trabalho deles, né? Falamos isso na sexta-feira, quando o Xandão foi alçado a herói ali pelo Financial Times, e do perigo que é isso, né? Uma decisão de uma pessoa monocraticamente decidir tudo e ser o paladino da democracia, né? E aí você vê, tem que ser investigado essa ligação do escritório da mulher dele com o Banco Master. Se você quer um dinheiro extra para complementar sua renda, sem que você se desloque de um local para o outro, apenas trabalhando em casa, segue essa recomendação. Você pode trabalhar aqui no Brasil e receber em dólar. E esse print aqui é de uma pessoa que topou tentar. E se você quiser entender como funciona, tem um link aqui na descrição deste vídeo. Não é nada de tigrinho ou coisas ilegais que esses influenciadores pífios e patéticos gostam de indicar para tirar dinheiro de você vendendo sonhos. É trabalho mesmo, honesto, e que você e sua família vão ser gratos por você estar fazendo. Não precisa pagar nada para ver as aulas.
É só clicar, assistir as 3 aulas que o Clayson vai liberar para você e tirar suas próprias conclusões. A informação é gratuita, o caminho tá ali. Depois que assistir, aí sim você decide se quer continuar ou não. Mas pelo menos entende a oportunidade. Então, entra no primeiro link da descrição e saia mais bem informado.